Eu estou muito alegre. E gostaria muito de compartilhar com os irmãos hoje. Eu iria convidar os irmãos a observar um pouco a palavra. Isso é uma linguagem que os judeus usam muito. E eu tenho algo no meu coração assim. A última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre provas. Eu orava hoje à tarde, lá no meu quarto. Quando eu digo meu quarto, um quartinho que eu tenho lá. Porque tem pessoas que restringem a oração num quarto, né? Outro dia um irmão chegou para mim e disse: Pastor Mário, para mim o lugar de orar é no quarto. Eu falei: mas quem lhe disse isso? Ele falou: Jesus. Jesus não vai dizer uma besteira dessa, irmão. Ele disse sim. Jesus falou para mim que o lugar de orar é no quarto. Está lá em Mateus 6, versículo 6. E ainda mandou trancar a porta. Se o irmão crê assim, amém. Não vou dizer para o irmão que é pecado orar no quarto. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. E nem tampouco Jesus mandou ninguém orar dentro de um quarto. O versículo não tem absolutamente nada a ver com isso. E tem pessoas que às vezes criticam o outro porque ele é no monte, ora no monte. Critica o outro porque está orando na rua. Não pode orar sentado, tem que ser... Então cada um tem... E ele achou que eu estava falando uma heresia quando disse que Jesus não tinha falado tal bobagem. Então ele abriu o texto, que é Mateus 6 e 6, e leu, acho que umas 5 vezes para que eu ouvisse. Não vou pregar sobre isso não, tá bom? Só porque eu falei da oração, porque eu achei interessante o pastor ter feito mais um período de oração. E o povo está esquecendo da oração. E ele leu para mim lá o texto: entra nos teus aposentos, fecha a tua porta e ora ao teu pai, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Acho que todo mundo sabe de cor. A trinitariana até diz publicamente. Mas quarto ali não tem nada a ver com quarto de dormir não, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Pelo amor de Deus. A palavra quarto no grego ali é mateion, ou mataion, que significa quarto do tesouro, do suprimento. Era um quarto que tinha na casa do judeu, aliás, o único lugar que tinha chave. Porque as casas do judeu não tinha chave. Era tudo aberto. Mas naquele quarto tinha uma chave. E só o dono da casa, não era a mulher não, era o homem. O dono da casa era que tinha a chave daquele quarto. Porque lá ficava o dinheiro, lá ficavam as joias, lá ficavam as especiarias caras. Lá era um quarto escuro, pequeno. Só o dono entrava ali em secreto. Isso é comum na Ásia e naquele continente pelo Oriente Médio. Por exemplo, na Índia, quem tem a chave desse quarto é a mulher. Ou às vezes a mulher mais velha passa essa confiança para alguém da casa que tem a chavinha daquele quarto. Então quando Jesus está dizendo entra no teu aposento, entra no secreto com Deus. Porque o texto tem a ver com o secreto. Tem a ver com o segredo. E não com o quarto de dormir. Seria fácil. Eu posso orar nesse quarto em plena rua direita. Eu posso orar nesse quarto andando no trem. Porque é no secreto, o quarto ali é no secreto com Deus. É no lugar do tesouro, aonde eu entro e tomo posse das minhas bênçãos, da minha vitória. Porque quem tem a chave liberou para que eu entrasse lá. Então ele está dizendo, você tem o direito de entrar no secreto, que somente o dono da casa permite, que é Deus. E ele que te vê em secreto, porque é secreto, aí ele vai te recompensar publicamente. O publicamente não está nas Bíblias normais aí, mas está no versículo 4. Amém? Toda tem que ter. Só a trinitariana traz depois no versículo 6. Publicamente. Então entre nesse secreto com Deus. Porque você tem a chave.
Ele te confiou, só você tem. Estranho não pode ter, que ninguém é doido dar a chave do lugar que tem o tesouro para qualquer um, mas ele deu para você. Então você entra lá e diz, aqui é meu, isso aqui também é meu, isso aqui também é meu. E eu vou chocar vocês agora, hoje eu vou chocar, hoje eu não estou nem aí não. Versículo 7, meu Deus do céu, eu vou ler logo que eu vou pregar hoje. Eu vou pregar em Jó, mas no versículo 7, lá no versículo 7, tem um texto que diz assim, e quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios. Aí o sujeito chega para mim e diz assim, porque outro dia eu li o Salmo 23 numa determinada igreja, isso é tudo resposta que eu dou para as pessoas, estou falando sobre isso. E depois recitei de novo o Salmo, depois que li o Salmo, recitei o Salmo, porque quem é que não conhece o Salmo 23 de cor? Todo mundo conhece. E depois do culto ele me chamou e disse, pastor Mário, o senhor cometeu uma heresia. Um membro metido a besta. Disse, o senhor cometeu uma heresia. Porque tem. Qual foi a heresia, meu querido? O senhor repetiu. E a Bíblia diz que é pecado repetir. Eu falei, onde está escrito essa heresia? Porque isso aí é uma heresia. Então ele me citou Mateus 6, versículo 7. Está aqui, eu não usei de vãs repetições. Irmão, se isso for uma heresia, Jesus foi o que mais cometeu heresia. Existem 38 repetições das mesmas coisas ditas pelo próprio Jesus. Só na oração no Getsemane ele repete 3 vezes a mesma coisa. Não é disso que o pregador está falando. Até porque a palavra grega não caberia nem essa tradução. Batalogesis. Não caberia essa tradução. Essa tradução foi feita assim por causa da Igreja Católica. Com medo das rezas da Igreja Católica, traduziram o texto assim. Mas o texto seco, traduzido no literal, é não tagalereis. Ou, para melhorar o texto, não falais palavras sem sentidos. Quando vós orardes, ou quando você fizer uma oração, não fique falando palavras ao vento, palavras bobas, palavras sem sentido. É isso que o texto quer dizer, porque repetir eu posso quantas vezes eu quiser. A boca é minha. É minha. E vamos considerar o texto em português. Mesmo se o texto em português prevalecesse como ele disse, a minha repetição valeria a pena, porque ela não foi vã. O texto diz vãs repetições. Se ela for vã, aí é vã. Mas com fundamento não é vã. Abra sua Bíblia. Eu não sei porque eu falei isso. Por que será que eu falei isso? É que não tem o que falar, vai falando, né? E a bênção é grande. Abra sua Bíblia em Jó, que o negócio hoje vai ser lindo, hein? Eu saí de casa com a palavra. Eu falei disso por causa da oração. Não tenha medo, não. Se faltar a palavra, pode repetir, não é pecado, não. Se for para glorificar a Deus, eu digo glória, 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 glória. Já repeti bastante vezes aqui. Isso aqui não é vão. Isso é conversa para boi dormir. Tem que entender a palavra de Deus, irmãos. Amém? Porque senão não pode nem dar glória. É só um glória, irmão. Só um, hein? Se der 2, já repetiu. Se deu 3, aí já entrou na heresia plena. Isso não existe. Capítulo 19 do livro de Jó. Aleluia. Nós estamos no secreto de Deus nessa noite. Quer dizer, o capeta não vai ter acesso a nenhuma informação. Ele vai ficar surdo. Porque nesse quarto só quem entra é Jeová e nós. Capítulo 19 do livro de Jó. Versículo. O horário já passou, hein, pastor? 25. Eu não gosto de muita história com Jó, porque tem gente que coloca Jó como um mistério tão grande.
Diz que Jó apareceu do nada. Outros dizem que Jó é uma ficção. Irmão, Jó, pela Septuaginta e pela Bíblia, João Ferreira de Almeida corrigida, é o terceiro filho de Isacar. Acabou. É o terceiro filho de Isacar. Gênesis 46, 13. Não tem que inventar historinha para Jó. Jó viveu na temporada entre Abraão e Moisés. Acabou. Ele está lá no texto. Ele é chamado de Jó em algumas Bíblias, de Jobab em outra, de Jobzu em outra. É o mesmo Jó. Terceiro filho de Isacar. Porque tem gente que diz que é uma ficção. Não existiu. É uma novela. Tem gente que diz que é um teatro. Você vai ler esse comentário de Bíblia, vamos falar isso aí. É um teatro, é uma peça. Não, Jó é um personagem real. E pela Bíblia, descendente direto de Abraão, neto de Jacó. Gênesis 43, 46, se não estou enganado, versículo 13. É isso? Dá uma olhada aí, pastor Fernando. Antigamente também memória, mas como a gente vai passando dos 52, é isso? É isso mesmo? Então tá bom. A gente, 46, 13. Vai passando o tempo, aí a memória da gente vai ficando. Tem que tomar uns fosfosol para melhorar o negócio aí. Mas eu acho que é isso mesmo. É? Muito bem, diz assim o texto que eu citei. 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. É um texto comum, muita gente cita, muito conhecido dos irmãos da Igreja de Cristo, porque todo crente é sabido, é inteligente. Mas por que Deus me deu esse versículo? Porque o que é que eu vejo nesse versículo? Eu vejo nesse texto uma coisa que eu disse aqui um dia e não terminei meu raciocínio. Fé. O que é fé? Qual é a definição de fé para nós? Hebreus 1:11. O crente não sabe fazer definição de fé. Então, como ele não sabe, ele cita o texto. A definição de fé é essa, pastor Mário. Fé é o fim, fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Amém, e é verdade. Mas não é a única definição de fé. Cada um pode fazer uma definição de fé. De acordo com a sua experiência, a sua intimidade, o seu convívio com Deus, a sua vida de oração. Ontem eu respondi para um pastor, o senhor disse, pastor, eu tenho o desejo de orar 8 horas por dia. Eu falei, você vai perder muito tempo orando 8 horas por dia. Você tem que ter uma vida de oração. Você para 8 horas para orar, depois não vai fazer o quê? Nas 8 horas orando, vai sair, perder o dia, vai perder o emprego. Você vai perder seu emprego, a não ser que você dirija à noite, mas você não vai, eu falei para ele, eu fui curto e grosso, ser mais crente do que aquele que ora 15 minutos. Você não vai adquirir mais dons do que aquele que ora 20 minutos, porque isso aí não é fé. Isso é tentar encurralar Deus. Vida de oração é outra coisa. Vida de oração é outra coisa. Não adianta orar 10 horas, como muitos fazem, e depois não orar mais e ter a mente perdida. Vida de oração é uma vida constante na presença de Deus. Ter o meu momento de oração, ter o meu momento de devoção, isso é importante. E Deus aí vai me abençoar. O que é que eu vejo aqui? O que eu vejo aqui é um homem que tem fé. Porque fé não é só falar, Deus, o Senhor vai ter que curar. Deus, o Senhor, está aqui a toalhinha da bênção, o Senhor vai ter que me devolver todos os cheques sem fundo que está por aí meu, voando por aí. Deus não é obrigado a devolver nenhum cheque para você. Se vira. Ele não é obrigado. Tem gente que passa a toalhinha na porta do banco assim, ó. Pronto. Agora eu vou ficar livre das dívidas, meu nome vai ser, amém, se sair, glória a Deus. Mas Deus não é obrigado, amém, irmãos? Deus, porque isso não é fé. O que é fé? Fé é eu entender que o meu Deus não me abandona mesmo em meio às dificuldades. Fé
É eu entender que eu vou glorificá-lo, porque eu não sou um anjo, eu sou um ser humano, eu tenho problemas, eu vivo em uma sociedade, eu vivo com pessoas que não são fiéis, eu convivo com pessoas que estão em meio a complôs, eu entendo que tem pessoas que estão em pecado, mas eu, na minha humildade, na minha simplicidade, na minha pequenez, eu glorifico a Ele, eu adoro a Ele, mesmo em meio a todos esses problemas. E eu gosto muito, e aqui eu cito Filipenses 4, versículo 4. Eu queria que você chegasse lá. Eu falei que nós íamos observar um pouco. Chega aí, Filipenses 4, 4. Deixa eu abrir esse papel que esquentou. Esquentou e eu vou aprofundar aqui na teologia agora. Chega aí, de Filipenses 4, 4. Porque eu não queria, assim, levar você a um delírio espiritual. Senão eu ia contar um testemunho que eu vi de um pregador aí, que seria bom, funcionaria. Mas o negócio aqui é Bíblia. O que é que diz aí? Na minha versão diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo alegrai-vos. A corrigida diz: regozijai-vos. Deixa eu fazer uma pergunta antes de eu entrar aqui, para chegar em Jó. Você é feliz? Você é alegre? Veja bem, eu não perguntei você está alegre. Há uma diferença, né? Há uma diferença distante de estar alegre e ser alegre. O que era estar alegre? Estar alegre é quando você recebe uma boa notícia, você está de bom humor, saiu um prêmio para você na Mega Sena. Tem crente que joga na Mega Sena para ver se Deus abençoa. E ele promete o dízimo para o pastor, diz: ó, pastor, eu vou dar o dízimo todinho. Isso é estar alegre. Ser alegre é outra coisa. Ser alegre é um estado de espírito. Ser alegre não é porque eu ouvi uma coisa interessante ou engraçada. Isso é estar alegre. Ser alegre não é porque eu ganhei uma oferta X. Seria bom. Simplesmente perto do Natal, né, pastor? Isso não é indireta não, perdoe, tá? Mas se for também, vai orando. Isso aí não é ser alegre, isso é estar alegre. De repente você diz: olha, eu fiquei alegre porque o pastor Mário fez uma oração por mim. Amém? Eu fiquei alegre porque o pastor Fernando foi lá na minha casa e me levou uma cesta básica. Eu estou alegre porque a minha conta de luz estava atrasada e veio lá um irmão abençoado. Isso é estar alegre. Mas ser alegre é ser alegre com a conta de luz ou com a luz cortada. Isso é fé. É um ato do Espírito. Aliás, é um estado de Espírito. Só que o apóstolo Paulo, que eu vou chegar em Jó, segura aí, ele vai mostrar o inimigo da alegria. O inimigo da alegria não é a tristeza, irmãos. Amém? Tristeza é o contrário de alegria, é diferente. O contrário de alegria é tristeza. O contrário de bem é mal com L. O contrário de bom é mal com U. Isso é o contrário. O contrário de alegria é tristeza. Mas ele vai mostrar aí o inimigo da alegria. Tem um inimigo da alegria. E que não é demônio, não. Demônio não consegue, demônio não mina alegria, não. De crente, não. Mas tem uma coisinha aí que mina a alegria do crente, tirando ele desse estado de espírito, de alegria, e levando a um outro estado. Aí sim, aí o inimigo vai gostar e vai tomar posse. Por isso que eu citei aquele texto de Jó, que eu vou voltar lá daqui a pouco. Fique calminho aí, que até meia-noite eu chego lá. Eu estou de férias mesmo, eu estou há 1 ano de férias.
Estou tranquilo. Dá uma olhada no versículo 6. Eu não vou ler tudo, só o 6 aí. Não andeis ansiosos. Aqui está o inimigo da alegria. Ansiedade. Existem dois tipos de ansiedade. Está filmando ali, aquela câmera ali é boa, hein? Aquela vai aparecer até a lêndia do meu cabelo. Ai, Jesus amado. Existem dois tipos de... Do que mesmo? Estão ligados. Primeiro, a normal. Qual é a ansiedade normal? É aquela que todo mundo tem. Puxa vida, está chegando a hora da escola, está chegando a hora do culto. Isso é ansiedade normal. A panela não vamos ver como é que está essa pressão aí. O irmão está demorando, isso é normal. Mas existe a ansiedade neurótica. Essa é perigosa, essa que é a inimiga da alegria. Esta ansiedade é aquela ansiedade que não tem o perigo que você prevê e o que está no futuro influencia no presente. Isso é terrível. Porque a alegria que você teria hoje não vai ter. Porque algo que está lá no futuro está te influenciando agora no presente. Então o que acontece com essa ansiedade? Ela trava, olha que interessante, ela trava a vontade de viver. Fomenta a irritabilidade. E gera um universo de doenças psicossomáticas. O camarada começa a ter doença que não tem. Eu conto uma história do irmão que tinha um grilo na cabeça. Você lembra dessa história? Era um presbítero. Inclusive ele era um policial militar. Cismou que tinha um grilo na cabeça. E a convênio dos bons, mas todo mundo provando por todos os exames que ele não tinha nada, mas ele disse, olha, o negócio está aqui. Ele canta aqui dentro. Era aquele grilinho que você... Aí era um grilo andante, estava aqui, estava aqui, estava aqui. Esse era aquele cara que tinha um grilo na cuca. Uma junta de psicólogos tiveram uma forma de tratar esse homem. Levaram ele ao hospital. Anestesiaram ele, fizeram um corte na cabeça, pontearam, fizeram um curativo, e quando ele estava acordando da anestesia, o camarada mostrou num saquinho plástico um pouco de sangue coalhado lá, só, o grilo! É o grilo! Pronto, ele ficou bom. Não teve nunca mais grilo na cabeça. Ele faleceu há um pouco tempo. Mas não com o grilo. Então a alegria tem um inimigo que é a ansiedade. A ansiedade trava. Agora veja o que Paulo diz na continuação, na versão corrigida. Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas súplicas. Tem uma versão que diz petições. O que é petição? O que é uma súplica? Uma súplica é um pedido específico. Quando você orar, por isso que eu ia falar de outra coisa, peguei o gancho, apesar de ter estudado o que eu ia falar hoje, eu tive que estudar. Súplica, petição é uma oração específica. É aquilo que você desenha para Deus. Você pode dizer assim, pastor Mário, mas o senhor acabou de citar no começo do sermão, que Deus já sabe tudo secreto, em segredo. Realmente a Bíblia diz, né? Tudo ele já sabe. Mas o problema não é Deus, o problema sou eu. É eu que tenho que orar. Sou eu que tenho que orar. Ele diz que eu tenho que apresentar a Deus. Então se eu tenho um problema
que está me afetando, aquele problema tem que ser citado em oração. Essa oração é chamada de súplica. Não é aquela oração que você dobra o joelho, Senhor eterno, Criador e maravilhoso, abençoa o Pernambuco, cuidado com a cheia do Rio de São Paulo, que já está chegando o verão. Não, essa é outra coisa, está no texto aí também. Mas é aquela oração que você diz, Senhor, porque tem gente que chega perto de Deus para orar como se Deus fosse o Zé do Caixão, aquela coisa distante, me amedrontando, né? Com medo de Deus, não tem intimidade nenhuma. Não, você tem que chegar diante de Deus e dizer, Senhor, o problema é sério. É porque você já vai pensando no Deus que Ele já sabe tudo. Não adianta que Deus sabe tudo. Todo mundo sabe que Deus sabe tudo. Tem duas coisas na Bíblia que é muito difícil de explicar. Predestinação e livre-arbítrio. Eu não explico nenhuma nem outra. Tem gente que fica na discussão, ou discussão besta. Não, eu sou crente na predestinação. Aí quer provar na Bíblia que o camarada já nasceu salvo. É a coisa mais difícil de explicar na Bíblia, é o livre-arbítrio e a predestinação. Porque Deus é soberano, Deus conhece tudo, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele tem a presciência, Ele sabe tudo que vai acontecer antes de que aconteça. Ele não prevê, quem prevê é profeta. Deus conhece, é diferente. Mas ao mesmo tempo Ele é tão Deus, Ele é tão capaz de me deixar livre para ter as minhas escolhas, sem Ele entrar nelas. Agora eu vou explicar esse trem, para quem é que eu vou explicar? E nem quero. Se Deus mandou eu orar, filho, eu vou orar. Sabendo ou não sabendo, que eu sei que Ele sabe, eu vou orar. Ele mandou. Se Ele disse ora, então eu vou orar. Se Paulo pelo Espírito está dizendo, apresentai diante de Deus em súplica, eu vou suplicar. E suplicar, dizer, Senhor, o negócio é sério. O negócio apertou para mim. Eu oro assim, irmãos. Tem gente que vai orar com Deus com poesia. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Eu sei que o Senhor está no meu coração. Irmão, Deus não gosta disso não. Deus gosta que você entre com intimidade, com intrepidez, com ousadia, porque pelo sangue de Cristo Ele preparou um novo e vivo caminho. Então entre, não entre, você não pode se exaltar, não pode ser soberbo, mas você tem que ser você mesmo. Na hora de orar muda, não é a pessoa, muda até o português. Grande, magnífico e eterno Criador, arquiteto do universo, soberano, maravilhoso. Aí, mas Deus já sabe que Ele é tudo isso aí. Quando você for louvar, você fala isso aí para Deus. Então agora eu vou te louvar. Mas o momento aqui é de suplicar. E súplica, irmão, você entra direto e quente no assunto. Senhor, o negócio está feio mesmo. Está sério, é doença, é problema grave. Eu não sei resolver isso não. Eu vou dizer exatamente como é que é o problema para o senhor, desse jeito. É assim, é assim, é assim. O que é que eu faço? Quem está entendendo? Especifique o seu problema para o Senhor Deus, porque Ele é capaz de resolvê-lo. Ele é capaz de resolvê-lo. Amém? Eu posso voltar para Jó, só porque eu quero concluir, que não vou ter muito tempo. Não, acabou o tempo. Eu vou mostrar para você uma coisa. Se você tiver caneta aí, anota. Ainda bem que está gravado. Depois você pede uma cópia do DVD aí. Porque eu vou dar um negócio para você e mostrar quem era Jó. E a atitude que ele tomou cabe exatamente no que Paulo disse aqui. Porque crente tem uma ideia de alegria diferente da ideia da Bíblia. A alegria de crente é festejar, e glória a Deus porque é uma alegria. Mas a alegria que Paulo fala, a hilarion, é uma alegria que está no espírito, e não nos gestos, e não nas formas de agir. Mesmo na tristeza, o sujeito tem alegria. É isso que ele quer dizer.
Porque a tristeza não é inimigo da alegria. Ela é o contrário, é um lapso que acontece no meio da alegria. A depressão, outras coisas são inimigos da alegria. Quem já ouviu a história de Jó? Quem já ouviu aqui? Quem já leu? Todo mundo sabe a história de Jó. Eu não vou dizer. Jó foi acometido, irmãos, além de perder a família, de furunculose estafilocócica. Você não tem ideia o que é. Quando você chegar em casa, entre no Google, no dicionário e procure lá furunculose estafilocócica e dê uma lida nesse trem. É uma doença rara aqui, mas comum nos Estados Unidos, principalmente no norte dos Estados Unidos. Tem muita gente acometida dessa enfermidade. E no sul da África. São tumores que não têm cura. A única forma de curar o tumor é arrancar. Se ele der no braço, tem que arrancar parte, inclusive, do osso. Aí ele curou. E a Bíblia diz que Jó ficou completo. Todo o corpo de Jó tinha esses tumores. Ou seja, Jó estava literalmente condenado à morte. Jó perdeu 10 filhos. Jó perdeu toda a sua riqueza. É porque quem já foi rico e ficou pobre sabe como é ruim, é o trenzinho ruim. Eu nunca fiquei assim, né? Mas deve ser chato para danado você ter tudo e de repente não ter nada. Não é? Você poder andar de iate e de repente você andar de jegue. É difícil. Hein? O camarada tem 2 jatinhos, de repente ele perde tudo e fica com um Fusca. Não é? Eu estou só tentando levar você a entender como ficou Jó depois que perdeu tudo. Mas eu vou revelar para você uma coisa. Depois nós vamos voltar aqui. 10 atitudes que ele tomou na adversidade. E que eu decorei para que eu possa praticá-las todos os dias, mesmo sem adversidade nenhuma. Porque elas são espirituais e são atitudes de quem crê e tem fé em Deus. Isso aqui é fé. Quando a última notícia chegou para Jó, escute isso, quando a última notícia chegou para Jó, que foi essa: os teus 10 filhos morreram, o diabo do lado, pulando, dizendo agora ele vai blasfemar, ele agora vai pecar na cara de Deus, porque essa foi a aposta que Deus resolveu fazer com o diabo. Um disse vai, outro disse não vai. Satanás disse vai pecar, e Deus disse não vai. Aí Satanás disse vai, Deus disse não vai. Satanás disse então vamos fazer um negócio. Tira tudo que ele tem. Deus disse então vai lá e tire. E o Satanás foi lá e tirou. O que eu vou falar está no capítulo 1, no versículo 21, 20, 21 e 22. São atitudes simples, mas só podem serem tomadas por alguém que realmente tem fé. A fé bíblica, não a fé religiosa. Porque a fé religiosa é aquela: eu vou dar uma oferta de R$1.000 porque Deus vai me dar 10 mil reais. Isso é oferta religiosa. Deus não vai dar nada, tu vai perder R$1.000, porque se você for nesse projeto aí, você está roubado. Você deve dar os 1.000, porque você quer abençoar a obra. Amém? Eu vou cultuar ao meu Deus. E não espera nada não, filho, porque Deus vai mandar para você. Deus é fiel. Mas Deus não aceita barganha. Deus não aceita barganha. Barganha não é com Deus, barganha é com... Na 25 de março, Conde Sazeta, ali tem muita barganha. Vamos ver isso aí. Quando chegou a última notícia, versículo 20, a primeira atitude de Jó no versículo 20 foi: então Jó se levantou. É interessante isso aqui. O que significa se levantou? Ele está dizendo: eu não vou desistir. Jó não teve nenhum profetinha para falar para ele como nós temos hoje. Hoje está cheio de profeta. Estou te dando uma chave. Eu estou com um chaveiro completo lá em casa. Todo culto eu estou levando uma, porque eu estou mesmo me dar.
espiritualmente. Pastor, eu vejo uma chave na sua mão. Amém. Eu gostaria que viesse a casa. Era mais fácil. A chave eu mandava fazer. Ia ali no chaveiro e trocava de porta, né? Fazia a chave. Agora, chave, irmão. Dê logo a casa de uma vez. Ele está dizendo, eu não vou desistir. É aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Irmãos, sede firmes. Porque a primeira coisa que acontece não é em prova não vamos falar de prova, é a adversidade simples na vida da pessoa. A primeira coisa que ele pensa é em desistir, mas a sua vitória está em ser firme. E ele continua, a vossa obra não será em vão. Nada que você está fazendo é em vão. No lugar de Jó se arriar, como diz lá no Nordeste, entrar em depressão, cair, ele se levanta. Ele se põe em pé. Como que dizendo para o inimigo, para me derrubar vai ser difícil. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele vive na minha alma, na minha vida. Isso é ficar de pé. E quem fica de pé, Deus abençoa. A primeira atitude de Jó foi ficar de pé. Irmão, tem gente que se arreia até porque o salário dele não chegou. Oh, Jesus amado. Eu queria que vocês trabalhassem numa firma que eu trabalhei em Diadema, 1982. O pagamento vencia dia 5. Eu recebia dia 20. Todo mundo amaldiçoando a firma. E eu dando glória a Deus. Porque era pregador e pregava na firma. A pessoa entrar com os outros. Aí tá vendo? Ele prega o evangelho, mas ele é igualzinho a nós também. Ó. Aí. Irmãos, fique de pé. Fique de pé. Uma vez eu na São Geraldo, nunca me esqueço disso, eu vou falar, isso eu vou falar. São Geraldo. Novembro. E você sabe que no novembro as pessoas adiantam o 10º. Até feito um plano de projeto, plano. Vou comprar panetone. Já vou comprar adiantado para não ficar pesado no dezembro. Você sabe que o funcionário já vai doidinho, né? Se o que tinha, já vai conversando com o outro, fazendo cálculo, eu andava com a calculadora na mão. Irmão. Não teve nem notícia, não foi ninguém falar nada para nós, porque era na firma mesmo que fazia o pagamento. Passou o novebrão todinho, nada. Aí entrou dezembro. Dezembro, a benção vai ser grande. Situação Geraldo. Dia 5 de dezembro, ninguém passou nem perto da gente. Dezembro. Dia 15, aí chegou o envelope. Que o pagamento era feito no envelope. Só tinha o pagamento do mês. E eu dando glória a Deus. Sabe o que Deus fez? Eu já falei isso aqui uma vez, vocês não esqueceram. Deus preparou um crente da Congregação Cristã do Brasil, chamado Santino. Eu com aluguel, devendo aluguel. Estava Natal, que eu gosto de festa. Natal eu gosto de comer peru, tomar Coca-Cola. Gosto de... Natal é Natal, para mim Natal é sagrado. Quem não gostar de Natal, eu respeito você, mas eu gosto. Reúne a família, dá presente, manda tirar foto, filma aí, é Natal. Para mim Natal é sagrado. Não importa se Jesus nasceu em fevereiro, em abril, eu não estou nem aí o dia que ele nasceu. Eu só sei que eu comemoro no Natal, em janeiro. Acabou, em dezembro. É fé. Eu vivo pela fé e não pela vista. Tem muita gente que entra nas discussões das pessoas. Outro dia um pastor me deu uma apostila contra o Natal. Pastor, leia, depois o senhor liga para mim e responda. Aí eu li a apostila. Ele pensava que ele estava falando com algum idiota. Aí estava lá o Deus Tamude, papapá. Se o senhor se convenceu, o senhor liga para mim. Mas eu liguei para ele. Quando eu liguei, pastor Isaac. E aí, pastor, o senhor se convenceu? Eu falei, não me convenceu não. Eu não estou
nem aí para Tamuz. Tamuz é uma estátua que foi achada lá na Babilônia no ano 700 antes de... Você acha que eu vou andar atrás de estátua descoberta 700 anos antes de Cristo? Eu não vou atrás desse negócio. Meu negócio é com o Espírito Santo, é com Deus, é festa e glória a Deus, aleluia. Eu sou daquele que põe na igreja a árvore de Natal bem grande, piscando e dando glória a Deus junto. Cada pisca é um glória a Deus. Crente às vezes não vive, vai no embalo dos outros e vive uma vida que não é vida. Aí o filho do capeta se alegra, rapaz. É feliz. E festeja. E enche a cara de mé. E faz aquela folia toda. E o crente encurujado lá no sofá. Sangue de Jesus tem poder. Não, irmão, você não pode fazer o que ele faz. Aí está certo. Arrumando problema para a pessoa. Se você não gosta, eu te respeito, amém? Eu estou falando que a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. E eu gosto. Segunda atitude de Jó, dá uma olhadinha aí. Jó rasgou o seu manto. O que significa rasgar o manto? Sinal de pesar. Jó tem uma responsabilidade. Ele sabe que o negócio é sério. Ele sabe que o problema não é simples como esse que eu estou tentando passar aqui, probleminha pequeno, mas ele sente na pele o pesar, a mágoa, um desgosto. A atitude de rasgar o manto é dizer assim: eu estou rasgando o meu coração. Eu não vou desistir do Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. Quarta atitude de Jó, tem que ser rápido. Terceira atitude de Jó. Ele raspou aí a cabeça. No versículo 20 aí. Ele raspou a cabeça. Hoje nós não raspamos a cabeça. Mas na época se raspava a cabeça. Sinal de luto. Se jogava cinza na cabeça. Como dizendo, eu estou sem cobertura nenhuma. Sabe o que é o verdadeiro sentido do luto, irmão? É se resguardar para meditar em algo. Isso é luto, numa tristeza. Quando alguém morre, luto não é vestir uma roupa preta. Isso aí é sinônimo que inventaram. É assim como casamento é roupa branca. É tudo invenção. Tem gente que prende luto, não é assim? Fica de preto. Amém, é uma cultura. Mas luto é se resguardar. É dizer assim: puxa vida, fulano faleceu. Era meu amigo. Era gente tão boa. Porque depois que morre, mesmo quando é ruim, fica bom. Não é? É gente boa. Não é? Isso é luto. Jó está dizendo: eu estou quase que morto, mas eu não vou abandonar a minha fé em Deus. Quarta atitude de Jó. Diz o texto aí, não é eu não, tá? Lançou-se na terra. Agora que ele se joga no chão. Sabe o que significa? Humilhação. Quem se humilha perante a Deus, Deus o exalta. E quem se exalta, Deus abate. Quem diz isso é Nabucodonosor. No último versículo do capítulo 4 da sua epístola, quando ele escreve para o império, ele diz: eu quero dizer algo para vocês. Eu conheci o Deus de Daniel, é diferente. Quem se exalta, ele abate. Mas quem se humilha, ele exalta. Jó disse assim: eu só tenho um caminho, vou me humilhar. Irmão, agora eu te digo uma coisa: precisava esse homem se humilhar? Já estava humilhado por natureza. Desgraçado, miserável, sem família. A esposa já tinha surtado. Eu estou acompanhando a história toda. Isso acontece no capítulo 2. Mas ele vai se humilhar. Se humilhe na presença de Deus. Se humilhar não é andar rasgado. Se humilhar é reconhecer a sua pequenez. Se humilhar não é pegar um paletó velho e dizer: eu vou para a igreja porque eu quero ser humilde. Não, isso é outra coisa.
Se humilhar é reconhecer que há um Deus, que diante dele nós somos tão pequeninos, mas mesmo assim ele nos ama. Isso é se humilhar. Humilhar não é sinônimo de pobreza e de miséria, porque eu conheço muito pobre e soberbo, e muito rico, humilde. Quinta atitude de Jó. Adorou a Deus. Satanás diz assim, ele vai blasfemar agora. Agora ele vai dar um grito, que ele vai falar, Deus, por que aconteceu isso? Era uma blasfêmia. A Bíblia diz que ele adorou a Deus. O último texto do versículo 20. Jó, mesmo na perca, conseguiu ser adorador. Jó tinha uma qualidade que poucos têm. Eu vejo ela em Davi, vejo em Paulo, de não guardar uma mágoa que possa atrapalhar a sua adoração. Quando Davi conquistou o Reino Unido, entre Hebrom e Jerusalém, a primeira coisa que Davi fez, Davi diz, existe alguém vivo da casa de Saul, não é da casa de Jonathan, é da casa de Saul. Saul foi a pedra no sapato de Davi. Saul odiava Davi, Saul queria matá-lo, mas Davi diz, eu quero fazer beneficência à casa de Saul, por amor de Jonathan. É a casa de Saul que ele quer fazer beneficência. Isso é um coração perdoador. Isso é um coração de um camarada que diz, ele me perseguiu, ele me acabou com a minha vida, eu tive que andar vagabundo, me esconder em caverna, eu sei que a família dele foi destruída, mas se restar umzinho apenas, eu quero mostrar misericórdia para com esta família. E você sabe do resto da história. Tem o aleijadinho, não traz o aleijadinho. Jó tinha essa qualidade. E quem tem essa qualidade, Deus não aguenta não, irmão. Deus faz muitas coisas. Quando eu digo que Deus não aguenta, eu estou usando aqui literalmente uma antropomorfia. Ele não resiste. Quando ele olha para um coração adorador, porque adorar na festa, adorar no Pentecoste, adorar quando o cantor famoso está cantando, qualquer um deles aí, que para mim é tudo igual, adorar, todos são de Deus, igual nesse sentido, tá? Não tem, para mim não tem grande, pequeno, todos são abençoados, glória a Jesus, e eu me alegro com todos, mas não, adorar não é só isso, adorar é quando você se encontra lá na solidão, alguém metendo o pau em você, caluniando a tua vida, falando injúria de você, e você diz, Senhor, eu te amo, eu te adoro, tu és bom, perdoa aquele camarada. Isso é coisa de crente. Só crente faz isso aí, porque se não for crente, a primeira coisa que ele diz, eu quero ver a desgraça dele. Eu vou orar por aquela praga nada, está falando mal de mim? Eu quero que ele se lasque. Mas o crente não. O verdadeiro cristão que tem uma experiência com Deus, ele diz, Senhor, eu sei que o Senhor é real na minha vida. Perdoa ele. Sabe de uma coisa, irmão? Você só tem a ganhar. Amém? Sexto, Jó aceitou, versículo 21, parte A. Porque o adorar a Deus significa fidelidade. Ele diz assim, ó, e disse, nu saí do ventre de minha mãe. Que coisa tremenda, irmão. Que coisa, é porque deve se meditar nisso aí, né? Cuidado com a reencarnação, porque a parte B vai dar mais a reencarnação para quem não conhece o hebraico e a Bíblia. Porque diz, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Isso aí é mal entendido, é complicado. Mãe aí é Betem, não é Bate. Betem, B-E-T-E-M. Mãe aí é terra. Então uma boa versão seria, nu nasci e nu eu vou morrer. Seria mais fácil. Ele reconhece que Deus está no controle. Diferentemente da teologia do teísmo aberto. O teísmo aberto crê em Deus, mas um Deus que criou as coisas e elas que se virem.
O homem que se viu, não é assim. Eu creio num Deus que está no controle. Amém? Mesmo na sua situação difícil. Saiba de uma coisa, o Deus da Bíblia, não o Deus do teísmo aberto, o Deus do dualismo, o Deus da Bíblia, Ele está aí também no controle. É isso que Jó está dizendo. Eu nasci pelado, sem dente, careca. Por que é que eu vou reclamar? No outro texto, que é do capítulo 12, ele diz para a mulher assim, é bom adorar a Deus na fartura, né? Por que não adorar Ele também na... O texto lá é diferente, que eu não gosto nem de citar, né? No mal. A compreensão de Jó, que era mal, porque era um mal mesmo. Irmãos, meu santo, aceite. Não tente desviar do propósito de Deus. Porque tem gente que compra lenço, compra olhinho, para desviar do propósito de Deus. O Deus que te colocou aí, Ele vai tirar você daí. Se você crê assim. Porque Deus está no controle, irmão. Não tem como colocar um Deus soberano que não esteja no controle. Isso não existe. Ou ele é soberano ou ele não é. Ele é soberano ou não é? Então se ele está no controle. Até o diabo está no controle. Porque se Deus não permitisse, ele não faria nada com Jó. Mas é Deus que permite. Porque Jó diz, o diabo diz, Satanás diz para Deus e acusa Deus lá no versículo 10. Mas também o Senhor cercou. O Senhor cercou ele. Ele dá glória a Deus, tome 10 camelos. Ele está acusando Deus. Ele diz, aleluia, toma mais 100 jumentas. Ele canta o hino da harpa, o Senhor manda mais um ourinho. Ele vai no culto, tome lá umas ovelhas. Quem é que não vai adorar o Senhor desse jeito? Até eu. Aí Deus diz, não, Naninho, você está errado. Jó não me adora por causa disso. Não. Diz, adora. O Senhor cercou de bem. As mulheres, as filhas dele são as mais bonitas de toda a região. Aí Deus diz, vou provar o contrário. Vou provar que ainda existe crente que me adora só pelo que eu sou. Não pelo que eu possa fazer. Porque fazer ele faz. Amém? Mas antes dele fazer alguma coisa, ele é o Deus soberano, tremendo, poderoso. É o Deus santo, maravilhoso, criador. É o Deus da nossa vida. Sétimo. São 10, vou terminar. Pode deixar que eu vou terminar. Os irmãos estão cansados, mas eu vou terminar. Eu sou cansativo mesmo. Jó reconheceu que Deus pode todas as coisas. O Senhor deu e o Senhor tomou. Pronto, acabou. Ou seja, é Ele que pode. Ele está dizendo para... Ele pode, minha filha. Ele deu. Se Ele pode dar, Ele pode tirar. Olha, é verdade, hein? Vocês que leem a Bíblia, atente para esse detalhe. O mesmo Deus que dá, tira. É bom que Ele nunca tire. E glória a Deus, porque Ele é um Deus generoso. Mas um Deus que foi capaz de dar o seu Filho único para morrer por você, eu espero tudo desse Deus. No bom sentido. Um Deus que, para me provar, Ele pode me jogar no estreito. Porque Deus não conhece pecado e nem sofrimento. Ou você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego pularam lá na fornalha para provar para Nabucodonosor que Deus existia? De jeito nenhum. Deus podia apagar aquele fogo antes deles caírem lá dentro. Caíram lá dentro. Acabou. Deus podia ter mudado o coração de Nabucodonosor na hora H. Na hora que fosse pegar, aí Nabucodonosor disse, para, mudei de ideia. Não, deixa. Deus podia. Deus podia implodir a fornalha. Pum! Hoje não vai ter funeral aqui, não vai ter crematório. Cremação. Podia ou não podia? Mas Deus não fez nadinha disso. Nadica de nada, como diz o baiano. Deus diz, eu vou deixar. E eles foram até o final. Mas quem vai até o final, recebe a bênção. Quem chega até o final, Deus tem condições de abençoar.
Às vezes a nossa mentalidade antropológica, biológica, científica, de tanto ler, mas por que será que Deus permitiu? Tem uns porquês aí que é complicado, irmãos. É muito complicado, eu não quero adentrar nesse assunto aí. Por que quando Deus permitiu o avião cair? Eu li um livro, eu gostaria que vocês lessem. Quem gosta de ler aí? Augustus Nicodemos, quem conhece? Então, ele tem um livro chamado Ateísmo. Lê esse livro. Porque tem umas questões que o crente começa e não entende nada. Eles colocam lá e não entendem nada. E não parte para a palavra, porque a palavra de Deus tem resposta. Não é obrigado você ter todas as respostas, mas você pode chegar no lugar que tem todas as respostas. A palavra de Deus. Deus deixou ir. Você acha que Deus não está vendo o sofrimento de Jó? Mas Deus está deixando. A Bíblia, a minha Bíblia diz, não sei a sua, no capítulo 19 e 17, diz que o hálito de Jó matava até dragão. Isso aqui é uma linguagem minha, mas depois você lê lá. Como é que ficou o hálito? Para falar com Jó tem que falar de longe. Jó! Quando ele fala, oi, o cara fala assim, amém. Não, gente. Como ele ficou doente? Acho que é 19 e 17 o versículo. Você acha que Deus não estava vendo? Nem mastigar uma balinha de hortelã ele podia, que a língua estava toda infeccionada. A faringe cancerosa. Tudo pus. A dificuldade de respirar é tremenda. Você acha que não estava vendo? Mas no meio de tudo isso, tem um Jó que abre a boca e diz, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é tremendo, rapaz. Isso aqui é... Eu deixei esse versículo só para ir citando ele. Eu sei que o meu Redentor vive. Os amigos de Jó, citando, adiantando o texto, vêm, não tem nem coragem de falar, ficam mudos. 7 dias. Você sabe o que é sentado lá 7 dias sem falar uma palavra? Porque não tinham coragem de falar. Do sofrimento. 8º, sabe o que é que Jó faz? Jó bendisse ao Senhor. Está escrito aí, eu estou lendo aqui, ó. Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o seu nome. Baruch Ratachem. Ele louvou a Deus. Não está dizendo aqui como é que ele bendiz. O hebraico resume nessas palavras. Mas eu creio que ele falou um bocado. Glorificando a Deus. Pedaço de carne caindo. Caquinho de cuia de telha na mão para coçar. A coceira é muito grande. Cada coçada que ele dava era um glória. Irmãos, é lógico que ele estava sofrendo. Não vamos criar um Jó masoquista. Kamikaze, não morrer. Não, ele estava sofrendo. Mas ele estava sofrendo consciente de que Deus era capaz de mudar aquele quadro. Que Deus não tinha abandonado ele. O duro do crente é quando ele diz assim, parece que Deus me abandonou. Deus faz uma queixa em Malaquias sobre esse negócio. Quando o povo dizia, está vendo? Não adianta ser de Deus. O homem mau vive melhor do que nós. Ele faz o mal e passa por bom. Enfadavam Deus. Jó bendisse o Senhor. Isso mostra que Jó manteve-se crente no meio do furacão. Vou terminar. 9. Jó recusou-se a pecar. A Bíblia diz, e Jó não pecou com a sua boca. Ou seja, tapou a brecha. Qualquer palavra contrária ao que ele dissesse ali seria uma brecha grande para Satanás. Satanás estava na espreita. Foi ele que afrontou a Deus, foi ele que deu a ideia. Qualquer coisinha era o suficiente para ele voltar lá. Não falei? Não te falei? Eu te falei. Você é Deus, é soberano, é tudo, mas eu te falei. Tapou a brecha. Diz que ele não pecou com a sua boca. Irmão, isso é tremendo, porque o que tem gente que peca com a boca. É duro pregar ensinamento, viu, irmãos?
Porque o povo quer mesmo é barulho. Quer muita história contada de Camboriú e eu não vou contar. Pecar com a boca é a coisa mais fácil que tem no mundo. É só não vigiar, meu filho. Palavras que aparentemente não são nem tão feias. São até, do ponto de vista humano, um questionamento. Mas a Bíblia diz, Jó não pecou com a sua boca. Eu vou terminar no 10º. Jó, a última atitude de Jó, no versículo 22, na parte B, Jó não atribuiu a Deus, olha que interessante, falta alguma. Ele não atribuiu a Deus, mesmo tendo permissão de Deus, mesmo sendo Deus que tinha liberado, mas ele não atribuiu a Deus falta alguma. Ele diz assim, Jó não pecou com a sua boca, nem atribuiu a Deus falta alguma. Está no texto. Ou seja, Deus é o meu Redentor. Deus, eu sei que Ele vive. Aí ele agora emenda, e Ele vai se levantar na terra. E quando Ele se levantar, vai ser a meu favor. E se você, é que eu não li não, meu amigo, mas eu gosto de crente que tem fé. O versículo que eu li foi o 25, né? Leu o 26. Veio, é profético, aí ele profetiza, aí ele emenda logo uma profecia, que ele não é besta. Ele disse, depois revestido neste meu corpo da minha pele. Ele acreditava. É óbvio que teologicamente ele pensa na morte, pensa na ressurreição, mas pensa na sua cura. Ele diz, revestirei nesse meu corpo com a minha pele. É com a minha pele. É a minha pele que Deus vai dar de volta. E a minha carne, e verei a Deus. Aí está as palavras de Jó. Amém? Ou não amém? É difícil dizer amém num culto assim. Mas eu digo amém sozinho. Amém, Jesus. Porque eu aprendi mais uma vez. O pregador também aprende. Amém? Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Mário Lima, servo do Senhor. Gosto muito de ministrar a palavra. Acabei de ministrar essa palavra, espero que você tenha gostado. Especificamente ou especialmente as 10 atitudes que Jó tomou em meio às suas adversidades. São lições objetivas, práticas para nossas vidas. Que você possa ter aprendido, ponha em prática, para que Deus possa lhe abençoar. Deus te ama. Você é algo muito especial para Ele. O conteúdo dessa palavra tem o sentido, foi na direção de que você entenda de que Deus não lhe abandona, Ele está sempre com você. Se você gostou e se sentiu alegre, e se Deus falou ao seu coração, você pode escrever e mandar um e-mail para o site da igreja, e eu tirarei alguma dúvida se você tiver. Estarei pronto a compartilhar com você, para que Deus possa dar-te um elevo espiritual. Deus te abençoe, em nome de Jesus.